Deus está muito mais disposto em aliviar o seu coração do que você em entregar a sua ansiedade a Ele. Charles Spurgeon, um grande pregador que nos deixou um legado falando sobre a palavra de Deus, falando sobre a, como lidar com as nossas adversidades diárias através da sabedoria divina. E a Bíblia nos traz, e hoje nós vamos falar nesse vídeo um pouquinho sobre o que Deus pensa a respeito da ansiedade. E a Bíblia nos traz alguns direcionamentos sobre como lidarmos com a ansiedade no nosso dia a dia. Hoje é o dia mais importante. E a Bíblia está sempre nos direcionando a respeito disso, nos trazendo a consciência de que o amanhã pertence ao Senhor e que Ele é soberano e poderoso para transformar o nosso hoje, para aliviar as nossas dores, para nos trazer refrigério, alívio nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, quando nós depositamos ali no altar dele a confiança do nosso hoje, a confiança de que Ele controla as nossas vidas e que a vontade dele é boa, agradável e perfeita em todo o tempo. Então, através da fé, nós entregamos as nossas vidas e deixamos que esse Deus conduza, cumprimos a nossa responsabilidade, nós não estamos livres da nossa responsabilidade enquanto estivermos aqui nessa terra como peregrinos, mas a palavra de Deus ela vem e nos conforta, nos consola, nos direciona a respeito desse mal do século que invade aí, transforma e muda rotinas, muda caminhos, né? Traz peso para as costas de quem carrega esse transtorno da ansiedade. Então vamos lá, através da Bíblia, como lidar com a ansiedade através da fé e como a Bíblia nos conforta a respeito dessa emoção, né, que está ali baseada junto com uma das emoções básicas, que é o medo, é uma ramificação do medo, a ansiedade, que vem através de medo do que vai acontecer, medo do que ainda não aconteceu, insegurança a respeito de situações, e essa ansiedade excessiva, ela vai tomando conta da nossa vida se nós não identificamos ela, se nós não paramos para controlá-la, para cuidar, para entender qual é a raiz que está gerando esse problema tão grande. Então a palavra de Deus ela nos orienta lá a partir de 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor está nos falando aqui que quando nós estamos na presença dele, ele cuida de nós. Ele está conduzindo as nossas vidas, mas nós precisamos confiar. Então nós devemos deixar o peso das nossas aflições ali no seu altar, no altar do nosso Deus, porque Ele se importa conosco, Ele quer nos ajudar, Ele quer cuidar dos detalhes das nossas vidas, mas quando a força do nosso braço está sempre em primeiro lugar, nós não deixamos espaço para o nosso Deus lidar em nossas vidas e então nós estamos seguindo as nossas vidas conforme o nosso querer. Lá em Filipenses 4, versículos 6 ao 7, eu sempre repasso esse versículo para os meus clientes, a gente sempre está falando a respeito dele. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E mais para frente, ainda continuando essa palavra, vai nos falar que não encham as suas mentes ou encham as suas mentes com aquilo que é divino, com aquilo que é digno, com aquilo que é bom, né? Com aquilo que é agradável. Então, o que o Senhor está nos falando através da palavra dele? O que Paulo nos fala ali através de Filipenses? Não deixem os seus pensamentos serem consumidos, não deixem os seus pensamentos crescerem em conjuntos de pensamentos destrutivos sobre algo que está relacionado à ansiedade, sobre algo que não está no nosso controle. 80% do que nós pensamos não irá acontecer. Então, por que nós alimentamos tantas vezes situações em nossas mentes que acabam com o nosso físico, acabam com o nosso mental,
acabam com os nossos relacionamentos à nossa volta e nos impedem de avançar, porque a ansiedade ela nos paralisa. E quem tem esse transtorno, entende muito bem do que eu estou falando. A ansiedade é realmente um mal que precisa ser controlado e nós controlamos através da terapia, pode ser controlado através de medicação, porque chega num nível, a pessoa chega num nível onde o seu cérebro, a química do seu cérebro também ficou alterada. Então ela vai precisar tomar medicação. E a medicação também vem da ciência, né? E a ciência também vem de Deus. Então, que nós possamos cortar toda e qualquer religiosidade a respeito disso. Então, a medicação alinhada com a terapia, alinhada com a fé, para aquelas pessoas que já ultrapassaram o seu limite, é um tratamento que vai fazer com que a pessoa volte ao seu normal e possa equilibrar as suas emoções, equilibrar essa ansiedade, para que essa ansiedade, que é uma reação normal do nosso corpo, realmente venha cumprir o seu papel diário em nossas vidas e que não seja um vilão, né, mas que seja algo ao nosso favor. Mateus 6,34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Então, o que nós temos que fazer? Eu vou cumprir as minhas responsabilidades do hoje. Isso não quer dizer que eu não possa, eu vou programar uma viagem, eu vou planejar né, o que eu vou fazer daqui a um ano, desde que eu entregue ali no altar do Senhor os meus propósitos de vida, entregue a Ele e Ele irá conduzir todo o resto. Não tem problema fazer planos. E o planejamento é necessário, e a Bíblia também nos fala sobre planejamento. Mas quando nós começamos a planejar ou a ultrapassar esse limite, colocando a força do nosso braço, colocando as nossas preocupações acima da nossa fé, acima da soberania de Deus, então há algo em desequilíbrio e esse desequilíbrio precisa ser controlado. Então Jesus ele nos ensina a focar no presente, no hoje. Hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Hoje é o dia que as nossas decisões irão refletir no nosso amanhã. Então tudo que nós fizermos hoje vão ter consequências no nosso amanhã. Então o nosso foco precisa ser hoje. Se você precisa pedir perdão para alguém, corra, peça perdão. Se você precisa dizer a alguém que você o ama, diga que o ama. O amanhã nós não sabemos. Não sabemos se estaremos aqui ou não, se o fôlego de vida ainda estará em nós ou não. Então hoje é o dia mais importante. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, buscar o reino de Deus, buscar entender quem é esse Deus, a identidade desse Deus, e, consequentemente, eu vou entender qual é a minha identidade, qual é a nossa essência, né? De onde que nós viemos, qual é o nosso propósito, por que nós estamos aqui nessa terra, ou por que nós nascemos no contexto da nossa família, o porquê que nós temos adversidades, enfim, nós vamos entender e ter uma intimidade com esse Deus. Então, nós vamos entender que a palavra dele estando em nossas vidas, nós colocando os nossos olhos de fé acima dos nossos olhos humanos, nós vamos andar de forma mais saudável e com passos mais firmes na nossa vida, no nosso dia a dia, lidando melhor com os nossos relacionamentos e com as adversidades que vão aí aparecendo no nosso caminho. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías 40:31. Quando nós entregamos a nossa vida, essa ansiedade que nos consome tantas vezes e que nos fazem vacilar na fé, quando nós entregamos na presença do Senhor, nós somos renovados nas nossas forças,
E aqui fala, é algo lindo, sobem como asas, como águias. Nós continuamos avançando, né? O voo da águia é uma subida. Nós continuamos avançando no Senhor, avançando na nossa jornada aqui nessa terra, e correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, um dia após o outro. Hoje é o dia mais importante, hoje é o dia que o Senhor renova e Ele quer renovar as nossas forças para que nós possamos continuar olhando em seus olhos. Então, a palavra de Deus, ela nos deixa esses principais versículos. Existem muitas outras palavras, muitos outros versículos falando sobre a ansiedade, mas basicamente, o que essa palavra quer nos falar? Que Deus, ele entende que a ansiedade é algo que pode nos consumir, ele entende que a ansiedade é algo que pode nos tirar da presença dele e que pode nos paralisar quando ele quer realmente fazer algo em nós e através de nós. E por isso que ele nos deixa as orientações através da Bíblia. Então, o nosso vídeo de hoje fica por aqui. Se vocês gostaram, curtam para que essa palavra chegue em outras pessoas que necessitam também ouvir mais da palavra de Deus e ouvir mais sobre ansiedade, o que é esse mal que nos perturba tanto neste século, que nos causa tantas dores físicas, emocionais, relacionais, né? E muitas vezes nós não esperamos as coisas acontecerem, mas nós vamos lá e fazemos acontecer, então o peso de ter agido por conta própria vem sobre nós e nos traz consequências que muitas vezes não são agradáveis. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.